Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos flagelos coletivos, das destruições que estão acontecendo no planeta. Queridos, queridas, esse é um tema que eu particularmente não gosto muito de tratar. Eu explico. Já me pediram várias vezes, né? Ai, faz um vídeo a respeito dos desencarnes coletivos que aconteceram na Boate Kiss, ou do flagelo que está acontecendo com os Yanomamis, e qual a relação que as teorias e os conceitos da doutrina espírita têm a respeito disso, ou terremoto, né, da Turquia, da Síria. Eu vou ser bem franca com vocês. Eu acho que não é um papel solidário, humanitário, nós falarmos a respeito de conceitos num momento de dor coletiva. Eu jamais me sentiria à vontade de falar sobre expiações coletivas diante da dor de pais e mães que perderam seus filhos num incêndio, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma dosagem, né? A gente tem que tentar entender a teoria, né, doutrinária de uma forma não fundamentalista, de uma forma humanitária e tentar fazer com que esse conhecimento não nos transforme em carrascos, né? Em desumanos, em pessoas sem empatia, né? Porque vocês imaginem, diante de uma dor coletiva, a gente chegar e dizer: ah, não, isso é só uma expiação coletiva. Então, a gente precisa ter essa dosagem, né? É a mesma coisa de chegar num velório de uma pessoa que está ali com seus familiares em prantos, né? E a gente chegar assim friamente e dizer: não te preocupa, o espírito dele tá bem, isso aqui é só o corpo. Então a gente precisa ter um meio termo nas nossas reações. Eu vou ser franca, gente, eu já vi espírita fazendo isso. Eu já vi espírita sendo completamente sem empatia, ou chegar numa palestra pública e dizer: ah, não, aqueles espíritos estavam lá em expiação coletiva. Vocês imaginem se tem algum parente de alguma vítima ali naquela palestra. Então eu vou ser muito franca com vocês. Eu evito muito tocar nesses assuntos, porque eu acho que não existe uma interpretação que possa ser dita assim, ó, é isso e ponto final, como se fosse uma receita de um bolo. Não existe, não existe. Né? Nós estamos num mundo complexo, nós vivemos numa sociedade complexa. O que nós sabemos de verdade é que realmente o espírito não morre, né? Morre o corpo físico e o espírito não morre. O que nós sabemos de concreto é que realmente todos nós vamos desencarnar. O que nós sabemos de concreto é que sim, nós vamos reencarnar. E nós já reencarnamos várias vezes, né? Nós já tivemos outras existências. Isso é o concreto. Agora, ficar tecendo conclusões a respeito de um incêndio que nós sabemos que teve causas criminosas, por ganância, por irresponsabilidade, por ignorância, por vários fatores, né? E que não nos cabe aqui agora ficar fazendo um tribunal de júri a respeito disso, mas nós sabemos que a coisa é complexa. Então não nos cabe fazer esse tipo de determinismo, né? Até porque a doutrina espírita ela não é determinista.
ela não é determinista. Nós podemos mudar o rumo das nossas vidas. Nós podemos, através de ações, através através do livre-arbítrio, né? Se todos temos o livre-arbítrio, né? Todos nós estamos sujeitos. Então, as pessoas que eram responsáveis por determinado espaço que foi vitimizado por um acidente coletivo, elas também tinham o seu livre-arbítrio, então elas também poderiam mudar muitas coisas. Então, a gente precisa, quando a gente fala de determinados assuntos que são delicados, que são polêmicos, que são complexos, nós não podemos, é muito mesquinho a gente chegar, não, isso foi expiação, isso foi não sei o quê. Eu acho, assim, pequeno e desumano, né? A respeito da tragédia, da saga, né, de tragédia que vive a população Yanomami. Aquilo é quase como um assassinato coletivo, é um massacre, é um genocídio. É um genocídio. Então, ninguém se coloca, né, na frente de um genocida e diz, ó, venham, podem nos matar. As coisas não são assim, gente. As coisas não funcionam dessa forma. As coisas funcionam de uma forma muito mais complexa. Então, quando a gente vê aquela situação causada por ganância, por irresponsabilidade, por autoridades, né? Autoridades genocidas que abriram as portas para passar aquelas boiadas todas de garimpeiros, aquilo é algo assim muito, muito intrincado. É muito intrincado. Nós não podemos e não temos o direito de dizer que aquela população está passando por expiação coletiva. Não temos. Eles estão passando por um genocídio. Um genocídio. E eles estão sendo vítimas. Eles já viveram outras vidas. Sim, já viveram outras vidas. Muitos deles já cometeram alguns delitos. Claro, porque outra coisa que a gente precisa entender. Aqueles espíritos que estão encarnados agora como indígenas, muitos deles já tiveram outras vidas encarnados em outras situações. A gente tem um erro quando a gente pensa assim, a população indígena, ela não é a população ocidental, né? Aquela população civilizada, porque eles não têm aqueles conhecimentos tecnológicos. Muitos deles já foram pessoas encarnadas na civilização ocidental, né? Muitos dos indígenas já estiveram encarnados na Europa, já estiveram encarnados em vários outros locais. E muitas vezes voltaram e reencarnaram numa população indígena para poder ou resgatar, né, as suas próprias vivências, ou transmitir e trazer algo diferente. Nós temos filósofos dentro da população Yanomami. Nós temos filósofos em várias etnias indígenas. Nós temos intelectuais indígenas que escrevem livros, que fazem palestras maravilhosas. Então, esse preconceito, né, de achar que o espírito é livre, gente. O espírito reencarna onde ele achar que deve reencarnar, onde ele achar que vai conseguir crescer como espírito, como individualidade também, e onde ele possa ajudar outras individualidades a crescerem. Então, não adianta a gente vir aqui falar de flagelo coletivo, falar de lei de destruição, né, que tem lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, a lei de destruição. Isso existe, mas nós não podemos carimbar. Isso é desumano, gente. Pegar e dizer, carimbo, pã, aqui funcionou a lei de destruição, carimbo ali, pã. Isso não é filosófico. Em filosofia, e Kardec queria muito que nós
espíritas conseguíssemos filosofar a respeito da doutrina espírita, em filosofia nós não podemos dizer preto e branco e acabou. Não podemos. Entre o preto e o branco existem uma gama de variedades de tons, né? E nós precisamos analisar isso. Nós precisamos ver até que ponto as coisas são. E as coisas são muito complexas e nós não temos o direito de fazer análises rasas, análises baixas, análises rasteiras a respeito de determinadas coisas. Agora, nós vivemos um quadro que se chama mudanças climáticas. Este quadro já vem sendo anunciado há décadas pelos pesquisadores, cientistas, pelas pessoas que estão envolvidas com o meio ambiente. E nós vivemos tragédias agora que são ocasionadas, que são resultados da mudança climática que vem sendo alertada e que existia, agora a gente já está num ponto de quase não retorno, mas que existiam formas de serem evitadas. E não foram. E aí nós vamos dizer que isso é lei de destruição? Claro que não, né, gente? Isso é consequência de atos gananciosos, de atos inconsequentes da humanidade, da sociedade civilizada. Da sociedade civilizada. Então, a gente precisa... Agora, os terremotos é uma catástrofe cíclica, né? Nós sabemos que aqueles países estão localizados em áreas de problemas tectônicos, onde as placas ali naquela região, elas vão, de tempos em tempos, elas vão causar essa tragédia. Isso é uma tragédia humanitária, e nós não precisamos e não devemos ficar dizendo, apontando o dedo, dizer, isso é a lei da destruição. Isso é falta de humanidade, né, gente? Fazer isso é falta de humanidade, é falta de empatia, é falta de sentimento mesmo. O que nós precisamos fazer é emanar muitas forças espirituais para esse povo que vive nesses locais de possibilidade desse tipo de catástrofe, né? Sísmica, e lutar para que os países mandem ajuda humanitária. Enfim, são essas coisas que a gente pode fazer. São essas coisas. As outras coisas que podem acontecer e que a gente vê espíritas ou pseudo-espíritas ou pseudos lideranças espíritas fazendo e falando são só lamentáveis. São lamentáveis. Às vezes as coisas que falam lá sobre o incêndio da Boate Kiss, as coisas que andam falando agora sobre a população Yanomami, são lamentáveis, demonstram falta de humanidade, falta de empatia, sabe? É muito triste isso, gente. Uma vez uma pessoa me falou, uma pessoa que vive dentro do espectro autista, né? Ela foi diagnosticada dentro desse espectro autista, e ela disse que estava num centro espírita assistindo uma palestra e a palestrante falou uma barbaridade a respeito dos autistas. Uma barbaridade, uma coisa que não se diz, que não se fala, uma coisa absurda, patético, sabe? Quem somos nós e quem é essa pessoa para dizer uma coisa dessas? Um absurdo desses. E daí, aí já entra a psicopatia mesmo de alguns espíritas, de alguns palestrantes que acham que vão lacrar falando determinada porcaria na frente de pessoas que estão ali, que muitas são mães de autista, e essa pessoa autista, a pessoa disse que se levantou na hora e foi embora. Vocês pensem, analisem o que é a responsabilidade de uma pessoa falar bobagem, falar porcaria, no momento que não deve, no momento que não pode, sabe? Que vai ferir as pessoas, e são inverdades, na verdade. São inverdades, porque a gente não sabe, gente. Como eu disse, coisas complexas, assuntos e temas complexos que envolvem centenas de variantes,
Isso é uma equação extremamente delicada e complexa. Nós não sabemos o que é. O que a gente tem certeza? Que somos espíritos imortais. Que o corpo físico morre, mas o espírito não morre. Nós temos certeza disso, que nossas vidas humanas, apesar de toda a dor que muitas delas carregam, são para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Isso nós temos certeza. O resto nós não temos certeza. Então, fazer interpretações fundamentalistas do Livro dos Espíritos ou de qualquer que seja o livro é uma perversidade que não tem tamanho. Sabe? Além de ser uma ignorância, na verdade, né? Nós não podemos fazer interpretações fundamentalistas do que quer que seja. Nós temos que tentar estudar, porque no Livro dos Espíritos, numa hora, ele numa das perguntas vem lá e fala sobre, existe fatalismo? Daí ele responde, não existe fatalismo. Aí numa outra pergunta, mas então quer dizer que é assim, assim. Daí a outra resposta, não, assim, assim, assim. Então as perguntas e as respostas, muitas vezes elas vão se contradizendo. Se a pessoa faz uma leitura responsável do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que as coisas não fecham assim, não são assim. Então, os próprios espíritos que responderam, eles não tinham toda a verdade. Essa história de ficar falando que foi ditado pelo Espírito da Verdade, isso é uma lenda, gente. É uma lenda que nasceu e foi fomentada aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Kardec não queria isso. Kardec não queria isso. Não queria que chegasse a esse ponto, né? De fundamentalismo. Porque isso é fundamentalismo religioso. Então, a única coisa que nós temos certeza, tá? Que nós temos absoluta certeza é que a morte do espírito não existe, tá? Nós desencarnamos como pessoas, né? O nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito não morre. Então, quando nós estamos diante de determinadas situações, a gente precisa se focar nessas verdades. Os espíritos não morrem. Os espíritos voltam para a espiritualidade. Os espíritos vão reencarnar em outros corpos físicos para evoluir. Porque o planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Então nós passaremos por muitas expiações, muitas provas coletivas ou individuais. Agora, ficar carimbando esse ou aquele caso particular, não. Aí para mim extrapola qualquer nível de humanidade, extrapola qualquer nível de bom senso, extrapola qualquer nível de equilíbrio, né? Psíquico e espiritual. Nós não temos esse direito, não podemos fazer isso. Então, eu explico a vocês aqui o porquê eu evito tocar nesses assuntos, eu evito tocar nessas feridas que são muito dolorosas. Nós precisamos encarar esses seres humanos como espíritos, como pessoas encarnadas, espíritos imortais, né? Agora, lutar para que determinadas tragédias não aconteçam por ganância, por autoritarismo, por falta de humanidade, por falta de, enfim, né? Por falta de conhecimento, por ignorância, por perversidade. Então, nós podemos lutar para que muitas tragédias não aconteçam. Da mesma forma que aqueles povos que vivem em locais onde existem problemas sísmicos com frequência, eles acabam se aprimorando até nas suas construções para que não aconteçam tantas tragédias e tantas mortes. É assim que é, gente. Agora, nós temos que ter essa humildade de aceitar. Nós não sabemos tudo. O Espiritismo não é uma doutrina fechada em si mesma. É uma doutrina aberta que precisa filosofar a respeito das coisas, que precisa questionar, inclusive, as suas próprias bases. Nós precisamos ler e entender. Olha só, essa pergunta aqui, essa resposta, ela está em desacordo com aquela outra resposta. Por quê?
porque foram espíritos, foram seres humanos que ditaram. Agora, o que de bonito traz pra gente? Que o espírito é imortal, que as pessoas que já estavam desencarnadas ajudaram o Kardec a fazer. Entende? Eram perfeitos? Não, eram espíritos humanos. Eram deuses? Não, eram espíritos de pessoas. Tinham as suas bagagens de conhecimento pessoal, tinham as suas limitações pessoais. Então, alguns termos, espírito de luz, algumas coisas a gente vai trazendo para a doutrina espírita que são heranças das nossas antigas religiões. A gente precisa, aos poucos, se despir disso. Eram pessoas, eram espíritos, eram pessoas, alguns eram padres, alguns eram escritores, outros poetas, alguns trabalhavam na ciência daquele tempo, eles tinham aquele conhecimento, entendem? Então, dessa forma, com esse pensamento aberto, com esse pensamento progressista, com esse pensamento humanitário, a gente consegue muitas coisas, a gente consegue fazer as pessoas entenderem muitas coisas, a gente consegue fazer as pessoas até aceitarem um pouco mais a dor, né? A dor que estão sentindo, mas sem a perversidade de ficar carimbando como, isso é castigo, isso é outra coisa, né? Expiação e prova não é castigo, gente. Castigo a gente traz lá da nossa bagagem religiosa, né? Milenar, que é vigiar e punir, né? Nós não temos, expiação e provas não é castigo. Expiação e provas, são testes de perseverança mesmo, testes para ver se tu passa, se tu adianta, se tu vai, é para evoluir, não é para punir. Queridos e queridas, era isso, tá? Espero que compreendam, espero que consigam fazer comigo esse raciocínio um pouco mais aberto, um pouco mais, enfim, né, mais progressista mesmo. Essa é a função do movimento progressista, né? Não fechar as coisas dentro de caixinhas, não fechar as coisas dentro de pequenos pacotinhos e compartimentos, não, é abrir mesmo, abrir para tentar entender no contexto, né, no todo. Fiquem bem. Protejam-se, estejam bem e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço.